Olá, a graça e a paz de Cristo Jesus. Que Deus nos dê o entendimento das Sagradas Escrituras. Estamos estudando sobre o batismo nas águas, o batismo de João Batista. Louvado seja Deus. Então vamos dando continuidade. Eu quero já deixar esse texto, esse versículo, e a pergunta que eu faço é: o batismo nas águas salva? O batismo de João Batista, que João Batista iniciou, que João Batista pregou, que João Batista praticou, que Cristo imergiu também, se submeteu ao batismo de João. A pergunta é: esse batismo, o batismo de João, ele salva? O batismo de João traz algum benefício na vida do crente? O batismo é necessário nos dias de hoje, na nova aliança? Eu digo a você que não. O batismo não traz nenhum benefício, o batismo não é necessário e o batismo é até desnecessário, E o batismo não lhe acrescenta nada na tua vida espiritual, ok? O batismo nas águas. Bom, então, continuando, já estamos agora na segunda parte do batismo, do estudo. E eu quero dizer a você que a doutrina, o ensinamento evangélico, a religião evangélica, ela diz que o batismo nas águas, ele é um simbolismo da união com Cristo em sua morte, sepultamento e ressurreição. Isto é verdade? Não. Então, o batismo nas águas, segundo a religião evangélica, a doutrina evangélica, diz que o batismo é um simbolismo da união com Cristo em sua morte, sepultamento e ressurreição. A religião evangélica, ela gosta muito ela usa muito o simbolismo, o tipo, a sombra, para trazer a memória dos crentes ou querer identificar alguma coisa. Lembrando que a igreja de Cristo, na nova aliança, nós não estamos mais debaixo da tipologia, debaixo das sombras, não temos mais ordenança nenhuma na nova aliança, no novo pacto. Certo? Nós não temos nenhum ritual a cumprir. Cristo cumpriu todos os rituais, todo o cerimonialismo, Cristo, ele cumpriu a lei em meu lugar, em seu lugar. Então, o batismo de João, Jesus também cumpriu. Ele se batizou não para dar exemplo, mas para cumprir toda a justiça de Deus, naquele cerimonialismo, para que fosse cumprido nele a purificação dos nossos pecados. Então, Cristo, Jesus se batizou também como uma ordenança da lei, que seria purificado, lavado, e para que hoje nós pudéssemos, através do sacrifício de Cristo, não do seu sacrifício do batismo, da Páscoa, da Santa Ceia, e da consagração, do jejum, para amortecer a carne, isso não é mais necessário na nova aliança. Por quê? Porque nós temos já o Espírito de Cristo habitando em nós, e Cristo cumpriu toda a ordenança da lei. Ok? Então, a igreja, a instituição evangélica doutrinal,
o regime doutrinal da igreja evangélica, diz que o batismo nas águas é um simbolismo da união com Cristo em sua morte e sepultamento, trazendo sepultamento e ressurreição. Então ela usa justamente este versículo erroneamente. Quero salientar aqui, a igreja evangélica usa este versículo de Romanos 6, né? Romanos 6 e o versículo de número 3 e 6. Ou seja, o que está aí na sua tela, ele diz: ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Então, a religião evangélica usa esse versículo, esta passagem, este texto de Romanos 6 e o versículo 3 e 4, que eu vou ler o 4, e Colossenses 2, para dizer que esse batismo aqui é um simbolismo do batismo de João. Dizer que quando você se batiza nas águas, você está sendo batizado em Cristo. Esse versículo aqui, erroneamente, é a doutrina evangélica, ela ensina, ela traz este versículo, esta passagem, para querer mostrar que você precisa se batizar nas águas. Então, vamos ver o versículo de número 4. Romanos 6, 3 e 4. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Observe. Portanto, fomos sepultados com ele na morte, não na água. Não na água. E aqui não tem nada de simbolismo. Aqui, esse texto não está falando de simbolismo. Aqui está falando que o velho homem foi sepultado com ele na morte, na morte por meio do batismo. Então, esse batismo, ele aconteceu quando você morreu, desceu, né, na morte com Cristo. A fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos numa novidade de vida, uma vida nova. Agora vamos ver se isso não é verdade. Se ele está falando de água ou se ele está falando da morte na cruz, do batismo na cruz. Versículo 5. Se dessa forma fomos unidos a ele, semelhante na sua morte e não na água, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Olha o 6. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Olha o 7. Pois quem morreu foi justificado do pecado. 8. Ora, se morremos com Cristo, cremos também que com ele viveremos. Está falando de morte. É uma morte na cruz. Quando você morre com Cristo, você, ao ressuscitar, ao Cristo ressuscitar, você também ressuscita com ele, em uma nova criatura. Então, eles usam esse texto para ludibriar a mente do crente e dizer que você tem que se batizar nas águas. Não, aqui é pela fé. Você tem que crer que Cristo morreu, você morreu com ele. Cristo ressuscitou, você ressuscitou com ele. Esse é o batismo que Paulo anunciava, é o batismo de Jesus. É o batismo da morte e ressurreição. É o batismo da fé. Esse é o verdadeiro batismo. O batismo com o Espírito de Cristo. Morreu e ressuscitou com ele. Olha o 9. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Porque morrendo, ele morreu para o pecado, uma vez por todas, mas
vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considere-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Morto para o pecado. Então, essa morte só acontece quando você crê que você morreu com Cristo. Quando o Espírito Santo te leva ao Calvário e você morre com Cristo. Jesus levou você na morte e ressuscitou com você. Então, isto sim é o batismo. Este é o batismo do crente, do cristão. Vamos agora para Colossenses. Outro versículo que a Igreja Católica, Colossenses 2, a Igreja Evangélica, a doutrina da Igreja Evangélica usa quando vai batizar alguém e dizer que esses textos levam ao batismo nas águas, simbolizam o batismo nas águas. Não tem nada de água aqui. Colossenses 2 e o versículo de número 12. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Detalhe, vamos ler de novo agora com aquela lupa do entendimento. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele. Não é quando vocês foram sepultados na água, nem quando vocês foram sepultados no tanque batismal, nem quando vocês foram sepultados no rio, na praia, não. Quando vocês foram sepultados com ele, aonde? Na sua morte. E com ele foram ressuscitados mediante a fé. Amém? Tem nada de água aqui, nada com água. Então, a doutrina evangélica, da religião evangélica, diz que ao descer as águas, figura do sepultamento, usa esses textos aqui, erroneamente. Esses textos é mal colocado na doutrina que eles querem encaixar. Eles dão um jeitinho, faz um jeitinho daqui, puxa dali, estica dali, põe esses versículos, põe na cabeça dos crentes. Os crentes não vão buscar conhecimento, não querem estudar, só querem pular, falar, gritar. Então, são enganados. Então, a doutrina da religião evangélica diz: ao descer as águas, figura do sepultamento; ao sair das águas, figura da ressurreição com Cristo. Figura. A igreja evangélica, a religião evangélica, como eu falei, usa muito tipo, figura, sombra. Às vezes, usam o batismo como símbolo essencial da purificação e da limpeza dos pecados. Usam esse texto aqui, ó. Usam Tito, capítulo de número 3. Vamos ver aqui. Tito, capítulo 3 e o versículo de número 5. Tito 3, versículo 5. A religião evangélica cita este versículo para defender uma tese e enganar os crentes, os seus adeptos ao batismo, para dizer que Tito está dizendo que o batismo nas águas purifica e dá limpeza e limpa os pecados. Então, vamos ver. Não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito. Eu pergunto a você, onde é que tem água aqui? Aonde é que Tito está falando de água, ou de João, ou de batismo? Então, Tito não está falando de batismo de águas. Tito não está mandando ninguém mergulhar nas águas. Agora observe, vamos ler agora com os olhos iluminados. Não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou. Pelo quê?
o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Lavar, não de água. Água batismal, de piscina, nada disso, não de água de rio, não é a água do rio que vai lavar você, mas é o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Lavar regenerador. Mesmo não aparecendo a palavra nesse versículo batismo, nesse texto aí, eles encaixaram o batismo aí. Aonde eles viram batismo com água, eu não sei. Se eles puderem me informar aqui ou escrever aqui embaixo, certo? Quando eles estiverem vendo esse estudo, por favor, coloca aqui embaixo aonde está o batismo com água aqui. Aqui fala do lavar regenerador e renovador do Espírito na mente. Na mente, o lavar é da mente, é regenerador, é regenerar a mente, ok? Usam também o versículo que nós lemos, eles usam Romanos 6, do 1 ao 11, para dizer, para inculcar, vamos dizer assim, e para defender, né, a sua tese e dizer que Romanos 6, do 1 ao 11 e Colossenses 2, 11 e 12 para simbolizar o batismo nas águas. Então, aqui, o batismo é caracterizado pela fé. Tanto Romanos 6 e Colossenses 2, 11 e 12 é caracterizado aqui pela fé na morte e ressurreição de Cristo. Quando você crê que Cristo morreu e ressuscitou, você morreu com ele e ressuscitou com ele. Ele carregou todos os nossos pecados. Ou não foi Cristo que carregou os nossos pecados no madeiro? Foi as águas, né? Foram as águas do Rio Jordão? Foi o tanque batismal que carregou seus pecados? Então, você já começa a despertar que tem algo errado, né? Na religião, na questão doutrinal evangélica, tem algo errado aí. Ou Cristo levou nossos pecados, ou foi as águas do batismo. Nas águas lá, os nossos pecados ficaram lá boiando. Será? Pense direitinho no que você vai fazer. Então, a ênfase de Romanos 6 e Colossenses 2, que nós vimos, a ênfase é na morte e ressurreição de Cristo. Deixa eu voltar lá, Romanos, vamos voltar para Romanos 6, Romanos capítulo 6, e o versículo de número 3. Então, esse batismo aqui, a ênfase, fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte, não na água. Está claro o texto? Está claro ou não está claro? Está claro o texto. Batizado na morte e não em águas. Então, a ênfase é na morte e ressurreição com Cristo, e não no batismo em águas. Ok? Amém? Vamos prosseguir? Vamos prosseguir. Dizer que o batismo, a instituição religiosa evangélica, doutrinal, diz que o batismo faz parte, né, de uma ordenança na nova aliança, assim como a ceia, né, que é a Páscoa. Então, dizer que o batismo ou qualquer outra obra é necessário para a salvação, ou que o batismo gera ou produz algum poder na vida de alguém, olha o detalhe, equivale a dizer que não somos justificados somente pela fé. Aqui é onde mora o perigo. Dizer que o batismo, se você não se batizar, você não é salvo.
Se você não se batizar, você não é santificado. Se você não se batizar, não há mudanças de vida. Se você não se batizar, você corre o risco de perder a sua salvação. Se você não se batizar, você não faz parte da igreja, do corpo de Cristo. E uma série de invenções, de falácias. Então, dizer isso é negar, equivale a dizer que não somos justificados somente pela fé. Ou você não foi justificado somente pela fé. Mas sim, quando você diz que batismo, se você não participar daquele pãozinho com suquinho de uva, se você não comer o pãozinho e não beber aquele suquinho de uva, que é chamado de ceia, que aquilo não é ceia, o que a igreja evangélica faz não é ceia, não é a ceia do Senhor. Aquilo é um arranjo e nem tampouco é a festa ágape e nem tampouco é o partir do pão, porque é um pedacinho tão pequeno que não dá para partir do pão. Na realidade, o que Corinto fez foi partir o pão. E isto serviu como regra de doutrina até as revelações de Paulo. Por isso que a igreja de Coríntios, capítulo 11, ela estava fazendo o partir do pão. Ela estava praticando o partir do pão. Né? A gente vê isso em Atos, capítulo 2, versículo 42 e 46. Eles aprenderam dos apóstolos o partir do pão e não a santa ceia, ok? Mas depois a gente chega nesse assunto. Então, dizer que o batismo gera ou produz algum poder na vida de alguém equivale a dizer que não somos justificados somente pela fé, mas sim pela fé e determinada obra. Tem que ser fé e batismo nas águas. Tem que ter fé e participar da Páscoa, ceia, correto? É o que a igreja, a instituição doutrinal evangélica ensina. Batiza o crente e diz que ele faz parte agora da igreja, da igreja de Cristo, leva ele para a sua denominação e vai dar suco e pedacinho de pão. É assim ou não é? É assim. Eu participei disso, hoje eu não participo mais. Graças a Deus, né? A graça nos liberta disto. Então, ser batizado, participar do suquinho com um pedacinho de pão, que é ceia, que é a Páscoa, e se você tiver fé, mas não tiver essas duas obras, está incompleto. Isto sim é um falso ensinamento, é uma falsa doutrina. Não vou dizer heresia para não ficar tão pesado, porque herege o sistema nos chama, o sistema religioso nos chama quando você não concorda com nenhum ponto. Basta você dizer que não existe trindade, que só existe um só Espírito, como diz Paulo, uma só fé, um só Senhor, um só batismo, que é o batismo com o Espírito Santo, o batismo na cruz, que é esse que você está aqui vendo. Basta você discordar um desses pontos, você é um herege. Mas dizer que esse batismo aí é o batismo simbolicamente na água, isso não é heresia, isso não é um falso ensinamento, ok? Então, ter fé, ser um cristão, ir para a igreja e ter fé não é suficiente. Você tem que praticar, ser praticante do batismo, participar do suquinho com um pedacinho de pão, tem que ser dizimista, tem que consagrar-se na carne, fazer jejum, ir para monte, uma série de coisas, para poder dizer que você vai morar no céu. Se você tiver fé, mas se faltar um desses, você pode até perder a sua salvação. Né? Isso é o cúmulo do absurdo da falta do conhecimento das Escrituras. Vamos ver o que é que diz Gálatas sobre isto. É preciso ter fé, se batizar e tomar um pedacinho de pão. Gálatas, capítulo de número 5. Vamos ver o que diz. Gálatas, capítulo 5. E a partir do versículo 1. Acompanhe comigo. Diz assim: Foi
para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ele está falando das ordenanças da lei, de qualquer tipo de ordenança que o cristão, o novo convertido, a nova criatura, né, os eleitos, os predestinados, os escolhidos, não se submetam a um jugo de escravidão. Novamente, uma vez a gente foi preso, hoje mais não. Hoje estamos libertos. 2. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixem circuncidar, um mandamento da lei, Cristo de nada lhes servirá. 3. De novo, declaro a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a cumprir toda a lei. Por quê? Lembra que Paulo falou no estudo anterior de que se você cumprir um mandamento da lei e descumprir qualquer outro, você é culpado de toda a lei. Você passa a ser um desobediente, errou o alvo, está em pecado. Então, olha o que Paulo diz. De novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a cumprir toda a lei. Então, quem dá o dízimo, que é uma obrigação, que é um mandamento, que é um preceito da lei, você tem que guardar o sábado, você tem que circuncidar, você tem que cumprir toda a lei, porque o dízimo é uma ordenança da lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separam-se de Cristo, caíram da graça. Na nova aliança, não consta pedidos de dízimo, de batismo, de Páscoa, nada disso. Na graça, o que vale é a fé. O batismo é na cruz. A ordenança que Cristo nos manda guardar, que Ele colocou no nosso coração, é a fé. Pois é mediante o Espírito que nós guardamos pela fé, olha lá, a justiça que é a nossa esperança. Pois mediante o Espírito que nós guardamos pela fé a justiça que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Não é o batismo, não é a Páscoa, não é o dízimo, não é o sábado, não é a circuncisão, não é a incircuncisão, não é nenhuma obra, nenhuma ordenança, mas é a fé. Aprenda isso. Vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Quem impediu você? Quem foi? Onde você aprendeu esta doutrina? Que o batismo salva nas águas, que o batismo liberta, que o batismo purifica, que o batismo santifica, que o batismo pode operar algum milagre na tua vida. Quem lhe ensinou este erro doutrinal? Quem ludibriou sua mente? Vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Tal persuasão não provém daquele que o chama, não provém de Cristo. Essas doutrinas, este ensinamento, um pouco de fermento leveda toda a massa. Um pouco de... hoje, o que a gente vê na igreja é o que? Óleo ungido, areia lá de Israel, sabonete ungido, camisa ungido, toalha ungida, toalha de rosto ungida, suor e uma série de outras coisas, água benta, velas e uma série de objetos que a igreja evangélica, a instituição evangélica
mediante seus erros doutrinários e ensinamentos errôneos. Ensina isso aqui, ó. Fermento, trouxe o fermento lá do judaísmo, lá das práticas judaicas e implantou, certo? Dentro do sistema doutrinal da igreja. Aí Paulo diz, um pouco de fermento levedou toda a massa. E o sistema agora, ele está um sistema poluído, misturado, né? O sistema doutrinal da religião evangélica. Estou convencido, o 10, no Senhor, de que vocês não pensarão de nenhum outro modo. Aquele que nos perturba, seja quem for, sofrerá a condenação. Estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de nenhum outro modo. Aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá a condenação. Irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Neste caso, o escândalo da cruz foi removido, né? Se nós pregamos, se eu estou anunciando a você que é desnecessário, você está desobrigado da Páscoa, do batismo, do dízimo, que são ordenanças da lei, que são pactos da antiga aliança, do Antigo Testamento, do Antigo Pacto, que nós já nascemos salvos, santificados, predestinados. O seu nome já estava escrito antes da fundação. Seu nome não foi escrito quando você foi batizado em águas. A sua salvação não foi decretada não é decretada quando você come um pedacinho de pão ou toma um ou é assim? É assim que você crê? Não. O salvo, o nome já está escrito no livro da vida antes da fundação do mundo. Louvado seja Deus. Então, ainda estou pregando a circuncisão. Se ainda estou pregando a circuncisão, porque continuo sendo perseguido? Neste caso, o escândalo da cruz, não é o escândalo do batismo, não é o escândalo... Paulo pregava, anunciava a cruz de Cristo. Não é o escândalo da ceia, da Páscoa, o escândalo do dízimo, não. O escândalo da cruz foi removido. Porquanto, a esses que o perturbam, que dera que se castrassem, para nunca mais ser circuncidados. Amém? Então, Paulo, ele diz que é unicamente pela fé. A salvação é unicamente pela fé. Olha, em todo o Novo Testamento, a mensagem é clara. A justificação e salvação somente pela fé, sem batismo, sem ceia, sem dízimo, sem nenhuma obra, sem jejum, sem consagração, sem nenhuma obra. A justificação para a salvação somente pela fé. Vamos ver o que é que diz no livro de Atos, capítulo de número 16, Atos 16, e o versículo de número 31. Atos 16, 31. Olha o que é que diz. Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Crê. Para a salvação, para a justificação, não há obras no homem, não há mérito nenhum no homem. É a fé, é crer em Cristo Jesus. Também Romanos, vamos ver aqui Romanos capítulo de número 1, Romanos 1,
versículos 16, Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Então, a salvação a justificação para a salvação é somente pela fé. E pela fé somente, sem nenhuma obra da lei. Sem dízimo, sem batismo, sem Páscoa, né? Sem circuncisão, sem guarda do sábado. É pela fé, para quem crê. Mas, olha o 17. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pelo batismo. O justo viverá pelo dízimo. O justo viverá pelo suquinho de pão e pelo pedacinho de pão e o suquinho de uva. Não. Vamos ler, acho que você não entendeu bem. Vamos ler de novo agora com a lupa do entendimento da graça. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. E pela fé, irmão, creio, é salvo. Crê é justificado. Porque o crer é um dom de Deus. Pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé, sem nenhuma obra da lei, pela fé. Ainda não se contentou? Vamos agora para Romanos, capítulo de número 10. Romanos 10, e o versículo de número 8 e 9. Olha o que é que diz Romanos 10, versículo 8 e 9. Mas o que diz? A palavra está perto de você. Esta está em sua boca e em seu coração. Isto é a palavra da fé que estamos proclamando. A palavra da fé que estamos proclamando. Paulo foi pregador, apóstolo, doutor, mestre, PhD, pós-doutorado, bacharelado em graça, doutrina da graça. Ele foi dotado pelas revelações da graça para pregar aos gentios a fé, a salvação por meio da fé, a justificação por meio da fé e pela fé somente aos gentios. Amém? Então, isto é a palavra da fé que estamos proclamando. Versículo 9. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Opa! Olha que maravilha! Olha que revelação abençoada! Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Mas na religião, né, evangélica, doutrinal, na doutrina lá que você aprendeu, era que se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos e for batizado e participar da ceia e der o dízimo e fizer jejum e se consagrar e guardar o sábado e fizer outros mandamentos, aí sim será salvo. É isso que o texto diz? Não é isso que o texto diz. Desperta. Desperta para a revelação da graça.
confessar a Jesus Cristo, que Ele é o Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você é salvo. É salvo pela fé. Pela fé. Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo de número 6. Vamos para Romanos, capítulo 6. E o versículo de número 23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. É de graça. Ele pagou, ele derramou o seu sangue, mas para nós ficou de graça. Um favor imerecido. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, sem você pagar nenhum sacrifício, sem descer as águas. Aqui está dizendo que não precisa descer as águas, sem tomar suquinho de uva, sem comer pedacinho de pão, sem pagar dízimo, nada disso. É de graça, é crer no sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário, ok? Então, para fechar isto aqui, este assunto abençoado, nós vamos para Efésios, para fechar aqui, Efésios capítulo 2 e os versículos 8 e 9. Mas se você, vamos do 11, para a gente fechar aqui, 1, vamos iniciar, do versículo 1 para a gente entender direitinho. O que é preciso para ser salvo? Será que para eu ser salvo, para o pecador alcançar a salvação, o que é que ele precisa fazer? Ele precisa tomar um banho? Ele precisa alimentar a carne com um pedacinho de pão e um suco de uva? Ele precisa dar o seu dízimo ao pastor? Ele precisa guardar algum mandamento? Ele precisa fazer o quê? Vamos ver o que é que Paulo ensina em Efésios capítulo de número 2. Versículo 1. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora opera, atuando nos que vivem em desobediência. Olha lá. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros. Éramos, por natureza, merecedores da ira. O 4. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, Deus deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Isso aqui Paulo nos leva lá para Romanos 6, quando nós fomos ressuscitados com Ele, com Cristo, recebemos vida. A nova criação se formou ali, nasceu ali, recebeu vida em Cristo. Nosso espírito recebeu vida. Ok? 6. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ele nos ressuscitou. Estávamos mortos, delitos e pecados, a morte em Adão. Estávamos inanimados, estávamos apagados, estávamos inerte. Mas Deus nos deu vida, nos ressuscitou. Soprou novamente no nosso espírito e nós recebemos graça, vida, poder, virtude de Deus em Cristo Jesus. Deus nos ressuscitou com Ele. Ressuscitou como? Durante o batismo nas águas? Porque você tomou uma tacinha de suco de uva e um pedacinho de pão? Ou quando você deu dízimo?
ou quando você guardou o sábado, ou quando você jejuou 40 dias. Ele nos ressuscitou, você ainda estava morto nos delitos e pecados. Ele foi até você e lhe ressuscitou. Olha o 7. Para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Na era que há de vir, no mundo vindouro, né? Quando ele acabou ali em 70, quando ele deu fim, né, à religiosidade mosaica, né, a religião, ao sistema religioso mosaico, religioso mosaico de ordenanças da lei. Ele acabou aquela era, acabou aquele aion, aquele mundo, e agora trouxe o que é inabalável, né? O reino eterno de Cristo Jesus. Um estudo abençoado que você vai gostar, tenho certeza. Então, ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar, né, as eras que hão de vir, a incomparável riqueza de sua graça e demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Olha o 8. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Pois vocês são salvos pela graça, mais o batismo, mais a Páscoa, a ceia, suquinho de uva e pedacinho de pão, mais o dízimo, que é sinal de fidelidade, né? Mais a guarda do sábado e mais uma série de coisas para ser salvo. É isso que o texto está dizendo? Não. Você, pecador, foi salvo pela graça de Deus em Cristo Jesus. Você não tinha mérito nenhum. Você não tinha virtude nenhuma. Estava morto como eu. Morto. Inanimado. Um boneco deitado no chão. E ele veio, te levantou, te ressuscitou, te fez uma nova criatura, e te soprou e te deu o Espírito Santo. E hoje você o glorifica, louva o nome dele, porque você está entendendo, né, que não tem mérito, que não tem obras da lei, a lei não há participação da lei, porque o mérito é de Cristo, a glória é de Cristo, o louvor é de Cristo, o sacrifício foi de Cristo na cruz do Calvário. Olha o 9. Não por obras, para que ninguém se glorie. Então, tem que se batizar, é uma obra, você vai se gloriar. Não, esta obra não funciona na nova aliança. Tem que tomar ceia, Páscoa, isto é uma obra, isto não funciona, não tem valor na nova aliança. Tem que dar o dízimo, você não encontra dízimo na nova aliança. Esta obra morreu. Hebreus capítulo 6, são obras mortas. Todas elas tiveram seu valor, mas era por tempo limitado. Tinha um período de validade de tempo. Até elas foram, do nascimento dela em Moisés, até o tempo de validade, até a cruz de Cristo. Daí para frente, oh aleluia, é pela graça, pela fé que foi derramada em teu coração. Amém? Então, antes do batismo, a pessoa já apresentava conversão, novo nascimento, mudança, fé em Cristo, aceitação na palavra. A pessoa já manifestava salvação e uma série de coisas, né, de virtudes espirituais, antes mesmo de descer as águas. Então, depois o próprio Pedro foi entendendo isso, porque houve ainda aquela transição
da antiga aliança e da nova aliança. Quando você aprender isso, aí você vai descansar. Você vai dizer assim, realmente me ensinaram errado. Então, até a transição, a saída da antiga aliança, do antigo pacto, e eles entenderem isso, e isso só foi manifestado na vida do apóstolo Paulo, você pode até me dizer, mas pastor, Paulo se batizou? Batizou. Paulo fez obras da lei? Fez. Mas as revelações que ele teve foi progressiva. Até ele chegar a um entendimento de dizer para os coríntios, né? Vamos ler o que ele disse aos coríntios, no capítulo, carta de Paulo, 1 Coríntios, capítulo de número 1, e o versículo de número... deixa eu ver aqui, mente do Senhor, instruído, bendito seja o nome do Senhor. Então, 1 Coríntios, capítulo de número 1, perdão, eu estou no capítulo 2, por isso que eu não ia encontrar. Capítulo 1, agora vai. 1 Coríntios, capítulo 1. Olha só o que é que Paulo diz, né? A confusão que estava na igreja de Corinto a respeito de batismo, a respeito de eu sirvo a Paulo, eu sirvo a Pedro, eu sirvo a João, eu sirvo a Jesus. E Paulo chegou e resumiu essa questão, né? Quem me batizou, quem não me batizou, em nome de quem? Aí Paulo vai resumir e vai concluir aquela questão todinha. Como é que Paulo chega e diz? Na congregação, ele reúne o povo, aí ele diz, irmãos, dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio. 15. De modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome, porque a glória é de Cristo. O 16. Batizei também os da casa de Estéfanas. Além desses, não me lembro se batizei mais alguém, né? Então Paulo não dava muita importância ao batismo. Para ele não é muito interessante essa história de batismo. Olha que ele estava no começo das revelações, né? Ele não tinha recebido ainda a revelação final, né? Que é somente pela graça a salvação. Ele diz, batizei também os da casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei alguém mais. Então a importância não era tão grande, né? Que Paulo nem se lembrava mais se tinha batizado mais alguém. Aí ele diz, pois Cristo não me enviou para batizar. Então o batismo aqui já estava finalizando, né? Quando Cristo levanta Paulo, o apóstolo dos gentios, com as novas revelações e últimas revelações da graça. Então ele diz, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho, não com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Cristo, sabedoria e poder de Deus. Cristo, sabedoria e poder de Cristo. Então, ele diz, Cristo não me enviou para batizar. Se o batismo nas águas fosse importante, Paulo diria, Cristo me enviou para batizar e pregar o evangelho. Porque a pregação do evangelho gera fé, e a fé leva à salvação. Então é isso que Paulo conclui na reunião que ele teve na igreja de Corinto. Cristo não me enviou para batizar. Eu fui enviado para pregar o evangelho. Lembre-se que Paulo é apóstolo, doutor, mestre do gentio. Eu e você, gentil. Então, concluindo, vamos ler aqui Gálatas, para a gente concluir aqui, Gálatas, capítulo de número 3, Gálatas 3, versículo de número 27. Gálatas 3, 27. Que diz, pois
Os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Esse batizado é batizados no Espírito, de fé, crer no batismo da cruz, morreu e ressuscitou, não com água. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram, do seu Espírito se revestiu, das virtudes de Cristo. O batismo na água não produz virtude, não reveste ninguém em Cristo. Esse batismo é o batismo da fé, é o batismo da cruz, ok? Romanos 6. Efésios. Vamos aqui para Efésios. O que é que diz Efésios? Capítulo 1 e o versículo de número 13. Efésios 1, 13. Ok? Efésios 1, 13. Que diz: Nele, em Cristo, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Irmão, onde está aqui o batismo com águas? Aonde está aqui o molhar o corpo? Entenda o texto, seja iluminado agora em nome de Jesus. Nele, em Cristo, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, é pela fé. Paulo estava falando do batismo da fé, do batismo de Cristo. O batismo, aquele que é batizado com o Espírito Santo, ele tem o dom de crer. O dom que é dado, Efésios 2, 8 e 9. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom. O dom da fé, que é dado mediante o batismo com o Espírito Santo. Então, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, sem batismo, sem dízimo, sem sábado, sem cerimônia, sem lei, sem obra, sem sacrifício nenhum. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Que versículo poderoso! Louvado seja Deus. Romanos 3. Vamos agora para Romanos 3 e versículo de número 24. Estou já concluindo. Romanos 3, 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo. Justificados mais a graça, mais fé, mais batismo com águas, mais suquinho, pedacinho de pão, mais dízimo, mais consagração, mais ofertas, mais sábado, mais lei, mais ordenança. Não é isso que o texto está dizendo. Não é isso que o texto está dizendo. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Olha o que é que diz Tito. Vamos ver aqui, vamos dar aqui um passeio aqui em Tito. Tito, capítulo 2, e o versículo de número 11. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Para mim, para você, não existe intermediários, não existe atalhos, não tem outro caminho, não existe obras da lei que possa servir, que possa somar com a graça de Cristo. Impossível. Não há.
Quem criou isso foi o sistema doutrinal, né, da religião. A religião criou isso. Então a religião evangélica diz que você precisa, eu pelo menos já vi muitos pregadores, muitos pastores dizendo que se você não se batizar, você não faz parte da igreja, você não será salvo, não dá testemunho, uma série de coisas. Isso tudo é invenção religiosa. Invenção religiosa. Você é salvo pela graça, unicamente pela graça. E quem pagou, quem fez o sacrifício por mim e por você, foi o nosso Senhor e Salvador de nossas almas, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Foi Ele que fez. Então, porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Amém? Medita. Então, peço que você me ajude aí em oração. Dá um joia, bota lá, clica lá, certo? Compartilha. Vou agora trazer agora o terceiro estudo. É bênção de Deus, vai abrir a tua mente, vai te libertar. Você que já duvidava desse sistema religioso, doutrinal, evangélico, dessa religião, você que duvidava de muitas coisas, você só vai, cada dia mais, descansar e dizer, graças a Deus, estou liberto do sistema, sirvo a Cristo, sem obras, sem mérito meu, unicamente pela graça, mediante a fé, que não é minha, foi Ele colocou no meu e no teu coração. Amém? Que Deus continue derramando bênçãos sem medidas sobre a tua vida, porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação ao teu, ao meu e ao coração daquele que irão crer, daqueles que têm o nome escrito no livro da vida. Amém? E até o próximo estudo, assim Deus querendo.